Maria do Rosário, bom dia. Bom dia. Obrigado pela disponibilidade. Obrigada eu pelo convite, estou aqui com todo o gosto. Muito bem. 3 primeiras perguntas para resposta muito telegráfica e muito fáceis. Nome completo. Maria do Rosário da Silva Rodrigues, Naturalidade. de Lisboa, E data de nascimento. 13 de maio de 1956. Já lá há uns aninhos. Já. Quais são as suas primeiras memórias? As minhas primeiras... O meu pai era funcionário na então CUF e morávamos num bairro de funcionários da CUF, onde havia muitas crianças, um pouco mais velhas do que eu, um pouco mais novas, mas éramos muitos. Passávamos o dia inteiro a brincar na rua e, portanto, as minhas primeiras memórias são com os meus amigos, nas brincadeiras de rua, onde brincávamos todos juntos, rapazes e raparigas, o que significava que tão depressa corríamos os 100 metros, como já brincávamos aos papás e às mamãs, portanto, havia ali um convívio muito interessante e que não era muito comum à época. Como é que foi o contacto com a escola primária? Foi difícil, não tinha a liberdade que tinha na rua, não é? Que eu estava muito habituada, e a memória que eu tenho da escola primária é um sítio escuro, onde não havia alegria. A minha professora do primeiro ano e que me acompanhou ao longo de toda a escola primária era muito rígida, obrigava-nos a estar muito sossegadas. Eu era muito tímida e que fazia com que aquilo fosse de facto todo um ambiente de alguma opressão, diria, e é muito essa memória que eu tenho, nomeadamente do primeiro ano. Depois a escola foi remodelada, passámos a ter janelas maiores, mais luz, e depois o resto já é uma memória comum de uma criança que gostava da escola, gostava dos seus amigos, particularmente da matemática, desde logo. Tinha muita dificuldade em ler em voz alta, nomeadamente, e isso, como era tímida, levantava-me alguns problemas, mas compensava isso com o prazer que me dava resolver problemas. Resolver problemas desde sempre foi uma das coisas que eu gostei muito. Começou logo na escola primária qualquer coisa a desenvolver sobre o que é que iria acontecer no futuro? Sim, claramente que sim. Claramente que sim. Desde logo a matemática era não tanto o ser professora. A certa altura eu achei que sim, que queria ser professora de matemática, mas era a matemática fundamentalmente. Um interesse. Sim, muito claro, desde a escola primária, isso é muito claro. E aliás isso vem depois mais tarde a acontecer no liceu, onde eu não fui uma boa aluna, andava sempre ali pelo 10 e pelo 11, ou seja, eu estudava o suficiente para passar, mas a matemática tinha sempre boas notas, porque de facto tinha prazer na matemática enquanto não tinha no restante. Então, por onde é que aconteceu o preparatório e o secundário? Na altura que eu acabei a escola primária, eu decidi que tinha que vir para o liceu, coisa que não havia no Barreiro, onde eu moro desde os 2 anos. E, portanto, vim estudar para Setúbal, curiosamente, para o Liceu de Setúbal. Estive cá durante o primeiro ano, o que significava que aos 10 anos de idade, coisa que hoje não faz sentido nenhum, eu me deslocava diariamente de comboio do Barreiro para aqui, com imensas crianças da minha idade, né? Tudo o que era do Barreiro, Moita, por aí fora, vinha estudar para cá. Depois disso, portanto, foi só um ano que estudámos aqui em Setúbal, e depois passámos a ter o Liceu Nacional de Setúbal, secção do Barreiro. Okay? E, portanto, fiz todo o resto do percurso do liceu já no Barreiro. E sempre acentuando o gosto pela matemática? Sempre, era muito claro. Depois, mais tarde, também passei a gostar do inglês, quando o inglês apareceu, e da geometria descritiva, porque também achava alguma graça àquilo, as perspectivas, tinha alguma relação com a geometria, não é? E, portanto, eram as coisas que eu de facto gostava. Tudo o resto me interessou pouco, sempre, durante o secundário. E ao longo de toda essa construção, o que é que depois começava a surgir dentro da cabeça e a partir de determinada altura, quando for para o ensino superior, o que é que efetivamente eu quero ser? Matemática, sem dúvida nenhuma. Portanto, acabo o secundário e vou para a Faculdade de Ciências estudar matemática. E fiz 3 anos, fiz um bacharelato em matemática. Curiosamente, quando acabei o terceiro ano de matemática, havia que optar entre pedagógicas, portanto, vir a ser professora, ou estatística,
ou matemática pura. E eu gostava era mesmo de ir para a álgebra. Nessa altura achava que ser professor era uma coisa terrível. E então gostava mesmo era de ir para a álgebra, mas eu era a única candidata ao curso. E aquilo deixou-me muito desconfortável ser... Na altura era possível abrir uma vertente de matemática só com um aluno, não tinha qualquer problema, mas a mim deixou-me muito desconfortável. Felizmente, entretanto, descobri as tecnologias. Descobri a computação, descobri que era uma outra maneira de resolver problemas, a tal noção do problema e do desafio e do jogo que eu sempre achei que a matemática e mais tarde a informática era. E é assim que eu vou para a Universidade Nova de Lisboa fazer um curso de Engenharia Informática, que é a minha primeira e única licenciatura. Ou seja, primeiro o bacharelato e depois a seguir a licenciatura em Engenharia Informática, exatamente. Profissionalmente, por onde é que as coisas começaram? Profissionalmente, é engraçado que no final da licenciatura em Engenharia Informática tínhamos que fazer um estágio, mas eram os alunos que tinham que encontrar o local de estágio. E eu, mais um colega meu, fomos bater à porta da Setnave. E a Setnave disse-nos, não, estágio não temos, mas damos-vos emprego. E, portanto, o meu primeiro emprego surge assim. E, de facto, o meu primeiro emprego, cerca de um ano e qualquer coisa, foi na Setnave. Mas, basicamente, o que eu fazia era programação, okay? Desenvolver aplicações. Depois disso, ainda passei por algumas outras empresas, fundamentalmente a gerir projetos, a fazer desenvolvimento de software. Ainda foram uns 5 ou 6 anos, ou 7 talvez, que eu estive a trabalhar em empresas, e é durante esse período, e quando eu trabalhava na Central Automática Elétrica Portuguesa, que houve necessidade de fazer uma remodelação muito profunda na empresa, e o então administrador teve uma atitude que eu achei muito inteligente na altura, e que era, precisamos de despedir pessoas, mas queremos ficar com todos os licenciados que são jovens. E queremos dar-lhes algumas componentes sobre como é que se programa, como é que se elabora uma aplicação informática. E é a primeira vez que eu faço formação a sério. E é aí que eu descubro que me dá um imenso prazer ver as pessoas a crescerem, ver que elas num dia não conseguem fazer determinada coisa e que a seguir conseguem. E isso deu um imenso gosto e foi a primeira vez que eu me coloquei na perspectiva de, se calhar eu gostava mesmo era de ser professora. E isso foi o início do caminho para chegar ao que sou hoje. E depois como é que se deu a aproximação ao IPS? A aproximação ao IPS dá-se porque o Raul Fernando, primeiro membro da comissão instaladora, e foi um homem muito importante para a nossa escola, foi meu colega em matemática. E um dia encontrámos-nos, e ele também era do Barreiro, um dia encontrámos-nos no Barreiro e ele diz-me, então, mas há um concurso para alguém da tecnologia aberto para o Instituto, concorre. E assim foi, eu concorri, tive que fazer, para lá umas provas e pronto, entrei para cá. Entrei e entrei praticamente no início da escola. Entrei ainda em 1986, quando a equipa inicial da IES estava a construir os currículos quer de professores do primeiro ciclo, quer de educadores de infância, nos quais eu não participei, porque eu era, na altura, fundamentalmente uma engenheira informática e não uma professora. E, portanto, eu vim mais para a parte do contribuir para montar uma estrutura informática na escola. Progressivamente, e porque temos o projeto Minerva, que entretanto acontece, e esse sim foi uma revolução na minha vida, foi no fundo descobrir que as tecnologias eram muito mais interessantes quando aplicadas noutros contextos que não só o desenvolvimento de aplicações. E foi isso que fez com que eu ficasse por cá. E por aí se desenvolveu o bichinho? Yes, foi isso mesmo. Foi por aí que se fez o percurso. Portanto, o projeto Minerva tem um papel muito importante na minha construção profissional. Claro que, para além do projeto Minerva, é também a equipa local, onde eu destaco 2 pilares que foram muito importantes para a minha toda evolução. O professor Zé Duarte e o professor Mário Bahia. O primeiro já está reformado, o segundo ainda é o meu parceiro de gabinete, que de facto foram muito importantes para o meu desenvolvimento. Paralelamente, há um momento em que há também um chamamento para pensar a gestão
ter um papel do ponto de vista da direção. Como é que surgiu? A partir de certa altura tive intervenção, quer na gestão do departamento, portanto fui a pouco e pouco envolvendo-me também na gestão. Surgiu porque me desafiaram, não foi uma coisa que eu tivesse planeado, mas um conjunto de colegas foram-me dizendo: tu tens características, e decidi experimentar. Na altura tínhamos um conselho diretivo, não tínhamos ainda uma direção e, portanto, não tínhamos esta ideia de um diretor e 2 subs, portanto, esta noção hierárquica não existia. Existia a ideia do coletivo, onde eu, por acaso, era presidente, podia ser outra coisa qualquer, mas era a noção de coletivo. E eu acho que hoje não teria aderido a esta ideia, mas a ideia de gerir coletivamente a escola agradou-me e foi uma experiência muito interessante. Eu acho que aprendi muito. O que é que se retira dessa experiência? Eu acho que fundamentalmente eu retirei a ideia de que a gestão gera muito pouca coisa. Ou seja, eu costumo dizer que a gestão da escola, na altura, agora não a conheço tão bem, mas funciona assim como numa espécie de prensa, ou seja, tem a gestão de níveis superiores acima, tem os seus iguais por baixo, okay? E vive ali apertada num espaço muito pequeno, onde consegue só gerir algumas coisas. Apesar disso, eu acho que naquela época nós conseguimos uma coisa que acabou por ser importante e que foi, apesar de na altura ainda não haver mestrados profissionalizantes, nós tivemos as primeiras experiências de mestrados e em parceria com universidades, evidentemente, mas que nos permitiram ganhar algum know-how para depois conseguirmos fazer os nossos mestrados. Eu acho que desse ponto de vista talvez tenha sido a coisa mais interessante que fizemos. Qual terá sido o momento ou o episódio que tenha um caráter mais significativo e que por isso mesmo mereça aqui ser registado? Eu acho que aquele ambiente que eu vivi na escola nos primeiros anos, em que trabalhávamos todos em conjunto para construir qualquer coisa, eu acho que eles foram muito importantes para mim e para a escola. Eu destacaria isso, esse ambiente de colaboração, de trabalho conjunto. Eu acho que para mim foi o mais importante. Hoje, qual é o olhar que tens sobre o IPS? O IPS hoje é uma instituição de uma dimensão completamente diferente daquela que tinha ao início, cresceu imenso, tem muito mais escolas do que tinha na altura, tem um impacto muito grande no distrito, em toda a nossa região, e acho que é de facto uma instituição de referência. Fico-me por aqui. Obrigado por este bocadinho. De nada. Foi um gosto. Também foi um gosto para mim.